Um povo com uma história muito longa. Você conhece a verdadeira origem dos israelitas, que pouco é falada nos dias atuais, ou brevemente é contada? Venha comigo e descubra a verdadeira origem dos antigos hebreus que eles não te contaram. A intrigante história dos israelitas, na verdade, ela começa com dois homens, que eram homens habitantes naturais de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. O nome deste homem, que era da descendência de Sem, era Terá, e o outro se chamava Abraão, ou anteriormente Abrão. Terá, motivado por circunstâncias de sua vida e pela morte de um dos seus filhos, no caso o seu filho Arã, acaba se mudando da região de Ur dos Caldeus junto com seus filhos, Abraão, Naor e as esposas de seus filhos, e vão diretamente migrando e foram embora da terra de Ur dos Caldeus e foram morar na terra de Harã, onde hoje é a atual Turquia. A Bíblia nos relata que Terá, o pai de Abrão, viveu cerca de 205 anos de idade, porém ele morreu na terra de Harã, onde hoje é a atual Turquia. Então é aí que começa a história de Abraão, onde o Deus Todo-Poderoso o ordenou que saísse daquela terra e de sua parentela e fosse para a terra que ele indicaria a ele. Abraão tinha aproximadamente 70 a 75 anos quando iniciou-se a sua jornada de patriarca de muitos povos. Abraão foi um grande sheik do Oriente Médio, vagando de uma região a outra da terra de Canaã. Abraão teve um filho chamado Isaque. E então se inicia a história de Isaque. Isaque se casa com uma mulher arameia, filha de Betuel, que era da descendência de Abraão, e então, se casando, os dois têm filhos. E um dos seus filhos foi Jacó. Jacó, por sua vez, deu origem, então, aos povos hebreus, ou aos povos israelitas. O termo mais correto são israelitas, da descendência de Israel. O termo hebreu, ou hebreus, em fenício e hebraico antigo, na verdade significa aqueles que vieram de onde tem um rio, ou as pessoas que vieram literalmente da Mesopotâmia. Faz uma referência aos rios famosos Tigre e Eufrates, ou seja, hebreu ou hebreus significaria realmente aqueles que vieram da Mesopotâmia, ou aqueles que vieram do rio. Jacó, por sua vez, deu origem aos seus 12 filhos. Para quem não sabe, Jacó teve 12 filhos e, na verdade, uma filha também. E dos seus 12 filhos vieram as tais tribos de Israel, as tribos israelitas, né? Os filhos de Jacó, ou Israel, se chamavam Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Misturaram ali os filhos de José, Manassés e Efraim para outras tribos também. Existem algumas teorias antibíblicas. Na verdade, existe um grande debate a respeito desse assunto de qual seria a etnia dos povos israelitas. Existem teorias antibíblicas que falam muitas coisas a respeito dos israelitas e eu vou estar falando agora para vocês.
Uma das teorias dizem que os antigos israelitas eram povos brancos, loiros e ruivos de olhos claros, o que não é verdade. Outros teóricos, né, dessas teorias antibíblicas vão dizer que os antigos israelitas, na verdade, eram povos negros, assim como os povos africanos. Porém, isso também é contrário ao que diz as escrituras. Mas então, qual é a visão correta, bíblica? Vamos lá então. Os patriarcas dos israelitas eram eles Abraão, o qual deu origem a todos eles. A esposa de Abraão era Sara, a qual também era da mesma região de Abraão. Abraão era um semita oriental da Mesopotâmia, igualmente Sara também era da Mesopotâmia, que era Caldeia. Abraão era da descendência de Sem, juntamente com Sara, da parte de Arfaxade. Continuando, nós temos Isaac, que é descendente sanguíneo de caldeus, ou seja, Isaac era um caldeu puro por descendência, né? Filho de Abraão e Sara, que eram dois caldeus também. Indo agora para a descendência da esposa de Isaac, Isaac se casou com uma mulher arameia, filha de Betuel, ao qual era parente de Abraão, porém, com certeza sua mãe era da descendência de Arã, e os arameus eram descendentes também assim de Sem, pela parte de Arã, filho de Sem. Jacó, por sua vez, era descendente de caldeus e de arameus, sanguineamente. E Jacó, então, como todos nós sabemos, ele se casou com duas mulheres, Lia e Raquel, e ambas as duas esposas de Jacó, ou Israel, eram da região de Arã e também eram descendentes de caldeus, ou seja, elas também eram arameias com descendência caldeia, assim como o próprio Jacó. Ou seja, qual seria então a etnia, afinal de contas, dos israelitas? Os israelitas, como nós sabemos, eles são povos orientais semitas, do Oriente Médio ou vindos da Mesopotâmia, como Abraão, sua esposa e etc. Ou seja, os semitas são povos orientais geograficamente e etnicamente, ou seja, eles são povos amarelos, assim como as descobertas de Benin Hassan já provam que os israelitas e os antigos árabes e outros povos semitas eram todos povos amarelos, com a tonalidade de pele amarelada, bronzeada do sol e cabelo escuro. Note a diferença dos de cima com os de baixo. Os egípcios são povos, como nós sabemos, biblicamente da descendência de Cã, da parte de Mizraim, ou seja, são negros. Já os israelitas são povos amarelos bronzeados do sol, com o nariz arqueado, barbados, de cabelo escuro. As descobertas de Beni Hassan já provam e deixam bem claro que os antigos israelitas não eram nem loiros, de olhos claros brancos, nem negros africanos, mas sim amarelos, bronzeados do sol, de cabelo escuro e nariz arqueado. Uma observação a se colocar aqui é que esse aspecto da etnia semita é comum em todos os povos semitas. A tonalidade de pele clara, bronzeada e cabelo escuro e nariz arqueado, como nós vemos nos irmãos dos israelitas, dos hebreus, todos os povos árabes, como por exemplo os ismaelitas ou os edomitas ali na Jordânia, ou os midianitas ali na Arábia Saudita, porque para quem não sabe, os midianitas são o pessoal da Arábia Saudita. Já os judeus se misturaram um pouco com os europeus, o que fez eles se tornarem Askenazi, né? Com o pessoal da Europa, Askenazi são os descendentes de alguns povos brancos da descendência de Jafé. A semelhança entre árabes e judeus é muito frequente, até porque os seus ancestrais basicamente são os mesmos, Abraão e Isaac, na parte dos edomitas. Agora sobre qual seria a língua nativa dos hebreus ou dos israelitas e outras línguas que eles falaram. Se te perguntasse qual seria a língua nativa dos israelitas ou dos hebreus, qual seria a sua resposta imediata? Seria a língua hebraica? Seria o hebraico mesmo? A resposta para essa pergunta, por incrível que pareça, é não. Os israelitas não falavam o hebraico ou fenício no começo, antes de se estabelecerem em Canaã, com Moisés no Egito, Abraão, Isaac, Jacó
e nos 400 anos no Egito e etc, né? Eles não falavam a língua hebraica, que é conhecida como fenício ou cananita. Os israelitas começaram a falar a língua hebraica ou a língua fenícia assim quando eles se estabeleceram por completo na terra de Canaã. Então eles adotaram ali a língua cananita e começaram ali a falar a língua cananita, o fenício, que veio ser chamado hoje de hebraico. Está escrito em The Ancient Canaanites, The Civilization of the Canaan Before the Israelites. Está escrito que os israelitas, antes, na parte de Moisés, na época de Moisés, eles não falavam a língua hebraica. A língua hebraica foi ser apenas tomada na época que eles se estabeleceram por completo na terra de Canaã. Antes, o mais provável, os israelitas falarem uma espécie de aramaico. Tá bom, mas espera aí, tem respaldo bíblico para essa questão? Sim, existe um versículo no livro de Deuteronômio que fala exatamente a respeito dessa questão, de que os israelitas no começo, na época ali de Abraão, Isaac e Jacó, na verdade falavam a língua arameia, ou uma espécie de aramaico antigo, e não a língua hebraica. Mas por que isso? Mas por que os israelitas no começo falavam uma espécie de aramaico? Ou algo parecido com aramaico? É simples o porquê. Porque Abraão foi primeiro para a terra de Harã. E lembrando que Abraão era um caldeu. Abraão era um caldeu falante nativo do assírio babilônico ou do acadiano. Porque Abraão veio de Ur dos caldeus. E quando ele foi para a terra de Harã, então ali ele começou a falar, ou já sabia falar a língua aramaica, até porque é uma língua irmã ali dos povos acadianos, né, dos povos acadianos, caldeus e etc, da mesma origem dele, ou seja, uma língua semita. O respaldo bíblico para que os israelitas no seu primórdio falavam a língua aramaica está em Deuteronômio capítulo 26, versículo 5. Então, solicitando a palavra, tu declararás em alta voz diante do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante. Faz uma referência a Jacó e a Abraão. Ele desceu ao Egito com um pequeno grupo de pessoas e ali viveu e tornou-se uma grande nação poderosa e numerosa. Ou seja, aqui fica muito claro de que os israelitas, no seu primórdio, falavam uma espécie de aramaico. Os israelitas, então, eles começaram a falar a língua fenícia ou a língua hebraica assim quando eles se estabeleceram por completo na terra de Canaã, ou seja, adotaram ali uma língua cananita ali, e é essa língua hebraica, que é uma língua muito famosa e conhecida, que começaram a falar essa língua então. Essa foi a origem linguística e a origem étnica dos povos israelitas, das 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Eu espero que tenham gostado de mais este vídeo e logo virão mais outros vídeos.